Ei, quinto ano! Então, a gente vai iniciar agora o capítulo 9 de Geografia. A gente vai falar um pouquinho, sobre clima e formações vegetais do Brasil, tá? Páginas 310 a 316. Bom, algumas coisinhas aí vocês vão relembrar, porque eu trabalhei com vocês sobre os biomas, E nos biomas fala um pouquinho dos climas. Eu até mencionei alguns aí para vocês, ou quase todos nos biomas. Então, vocês vão relembrar de muitos aí. Na página 310 e 311, logo aí na abertura do capítulo, vocês vão observar a variedade de paisagens que a gente tem aqui no Brasil, E isso acontece devido aos diferentes tipos de climas e das formações vegetais que o nosso país abriga. Então, por exemplo, essa vegetação aí da página 310 e 311 é vegetação de caatinga, tá? A formação da caatinga, ela possui características específicas e relacionadas aí ao clima da região. Região essa que é lá em Paraíba, tá? Na página 311 tem aquelas 3 perguntinhas aí da abertura, do capítulo. Eu gostaria que vocês descrevessem para mim algumas características dessa formação vegetal aí da caatinga. Na letra B, em sua opinião, essa formação vegetal ela se desenvolve em uma região do Brasil onde ocorre um tipo de clima mais seco ou mais chuvoso? E na letra C, você sabe qual que é a formação vegetal nativa do lugar onde vive? Quanto dessa vegetação já foi devastada? Bom, vou deixar essas 3 questões para vocês refletirem para a gente discutir no nosso próximo encontro, tá? Então, falando aí dos tipos de clima do Brasil, a gente já falou que no Brasil atuam diferentes tipos de clima e que a maioria deles apresenta uma característica em comum: elevadas temperaturas na maior parte do ano. Só que cada tipo de clima possui algumas características específicas. Alguns são mais secos, apresentam menor quantidade de chuvas, e outros são mais úmidos. Eles apresentam chuvas abundantes durante o ano, e outros apresentam temperaturas mais baixas no período do inverno. Então, a gente tem esse mapa aí na página 312, Brasil Climas. Pediu para vocês observar o mapa e identificar o clima que atua no estado onde você mora. Vocês vão descobrir olhando essa legenda, tá, gente? Olhando essa legenda aí, vocês vão descobrir qual que é. Aí vocês vão responder para mim quais são os climas que atuam no território brasileiro. E vocês vão descrever algumas características do clima do lugar de onde vocês vivem, tá bom? Tá fácil, viu, gente? É só observar o mapa e olhar a legenda, tá tranquilo de fazer. Então, agora falando em tipos de clima, a gente vai começar com o clima equatorial. São temperaturas elevadas ao longo do ano, chuvas abundantes, influenciadas pela presença da floresta amazônica, que são menos intensas aí nos meses de agosto e setembro, tá? Então, tem aí o clima, tem o mapa do Brasil e tem aonde que esse clima atua, tá? Clima semiárido. São temperaturas elevadas durante todo o ano. Chuvas escassas e irregularmente distribuídas que ocasionam longos períodos de secas em algumas áreas. Clima tropical úmido. Temperaturas elevadas, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, ocasionadas principalmente pela umidade trazida pelos ventos vindos do oceano. Clima tropical típico. Temperaturas elevadas, principalmente aí o ano inteiro, e com 2 estações bem definidas, que é a seca e a chuvosa. A seca ela vai de maio a setembro e a chuvosa vai de outubro a abril. Por último, a gente vai falar do clima subtropical, que ele tem temperaturas elevadas no verão e mais baixas no inverno, podendo ser inferiores a 0 graus e com precipitações de neve em alguns lugares, chuvas bem distribuídas durante o ano. Tá bem tranquilo aí
porque esse mapinha que vai mostrando em cada clima é esse grande que está na página 312. E nele tem todos os estados, então não tá difícil de vocês localizarem, tá? Na página 314, a gente vai falar um pouquinho sobre o clima e a vida das pessoas. Os diferentes climas que atuam aqui no Brasil, eles têm uma influência no cotidiano das pessoas. Então, em lugares onde o clima apresenta períodos com baixa temperatura, por exemplo, as pessoas precisam usar roupas adequadas para se manterem aquecidas, como casaco, meia, touca, luva. A gente sabe que isso acontece muito no sul, né? E onde o clima é quente, geralmente as pessoas usam roupas mais leves, frequentam lugares ao ar livre e realizam atividades de lazer em piscinas, praias e parques. A gente pode até falar que aqui no Rio. O clima também interfere no desenvolvimento das atividades agrícolas. Existem cultivos que se adaptam melhor às regiões de clima quente, como o café. Por isso que o café, ele teve, grande parte do café aconteceu na região sudeste. E outros encontram nos lugares de clima frio condições adequadas para se desenvolver, como é o caso do trigo. Então, olha só. Vocês sabiam que nos lugares mais quentes do Brasil é intenso o comércio de condicionadores de ar e de ventiladores? Como o clima influencia o comércio da sua cidade? Bom, para vocês também refletirem, tá, sobre esse assunto aí, até mesmo para vocês me falarem essa questão da influência do clima de acordo com o comércio local. Então a gente sabe que aqui no Rio é bem turístico, né? Então, assim, muitas praias. Então, aqui o turismo aqui influencia muito no comércio. Então, isso é muito bom para as cidades, tá, gente? Na página 315, vocês vão realizar essas atividades aqui falando dos climas, tá? Vocês vão descobrir os tipos de clima e depois completar o quadro com uma característica deles, tá bom? E o nome de pelo menos um estado onde ele atua. Na questão número 2, vocês vão observar também aí as temperaturas, vão escrever se as temperaturas estão elevadas, se as temperaturas estão baixas, comércio e clima, de acordo com as fotografias, tá? Então, de acordo com as fotos, vocês vão descrever essas características do clima que vai influenciar no cotidiano das pessoas, tá bom? Elabore textos pequenos e utilize essas palavras do quadro, tá joia? Bom, a gente finaliza por aqui, tá? Falando aí dos tipos de clima do Brasil. E na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as formações vegetais do Brasil, tá bom? Então, beijos para vocês e até a próxima.